Tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu quero falar com você o que é o perdão e como utilizar desse recurso para você ser liberto do pecado. Olha só, na aula passada você viu o processo do pecado. Você viu que se você conseguir quebrar o processo logo no início, você provavelmente vai sair vitorioso na guerra que existe entre a sua carne e o seu espírito. Só que pode acontecer de você não conseguir sair vitorioso e acabar sendo derrotado por esse inimigo que todo crente tem. Toda pessoa que tem fé tem esse inimigo. Esse inimigo, ele é sagaz, né? Ele é sagaz, ele é um leão que ruge, que é o nosso pecado, que é aquilo que habita dentro do homem. Eu não sei se você sabe, mas o homem é um ser pecaminoso. Nós vimos aqui nas aulas passadas. Só que ao mesmo tempo ele é um ser santo, né? Então, você trazendo por esse lado, você sabe que mesmo você sendo santo, uma hora ou outra você vai pecar. E o objetivo do diabo é fazer com que você se desligue do corpo, com que você saia da comunhão com Deus. Como que ele faz isso? Ele condena você. Então, quando você erra, ele vem condenando você. Se você vê, por exemplo, em Romanos capítulo 8:1, que nós vimos aqui em umas 5 aulas atrás, você vai ver que o objetivo dele é condenar você, tá? O objetivo do diabo é te condenar. E é por isso que você tem que entender o seguinte: todos os seus pecados já foram pagos na cruz do Calvário, tá? Quando você converteu, aqueles pecados ficaram tudo na cruz do Calvário. Então, aqueles pecados que você cometer depois que você converter, você tem que ir tratando eles. Como que trata eles? Você tem que ir pedindo perdão para Deus, para que Deus possa limpar você desses pecados. Lá em João, na carta a João, 1 João 1,9, vai dizer que aquele que confessa o pecado, né? Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, uma vez que eu confesso o meu pecado a Jesus, ele não só é fiel, mas também justo. E não só me perdoa, mas me purifica de toda injustiça. Eu vou dizer qual é essa injustiça. O pecado, além dele trazer uma impureza, no seu corpo, no seu ser, ele também vai trazer uma injustiça sobre você. Essa injustiça é o ato de você não poder se achegar diante de Deus. É por isso que muitas pessoas não entendem quando Deus fala, lá em Isaías 60, se eu não me engano, que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus, impedindo com que Ele veja o nosso rosto. Então, só por esse lado, você entende que quando você peca, você não coloca só sujeira em você, no seu ser, mas também você coloca uma injustiça em você. E uma vez que você coloca uma injustiça em você, você não pode se achegar diante de Deus, porque você já não está justo para se achegar diante de Deus, que é totalmente justo. E é por isso que João vem falando aqui que além dele nos purificar, ele te purifica de quê? De alguma sujeira, né? É como se fosse uma água suja, ele te purifica de alguma sujeira. Só que além disso, ele te justifica. O que significa isso? Quando você pede perdão para Jesus, ele te perdoa. E naquele momento ele derrama novamente, é lógico que de modo espiritual, o sangue dele sobre você. E o sangue dele é justo. Então ele tira com o sangue dele, ele te limpa. É como se você tomasse um banho de sangue de Jesus. Mais ou menos é isso, é como se você tomasse um banho da justiça. Ele vai limpar você de toda injustiça. Então, são duas características. A primeira característica é que ele vai te limpar. Ele vai tirar a sujeira de você. Mas, ao mesmo tempo, ele vai tirar a injustiça que o pecado trouxe sobre você. Então, uma das coisas importantes você entender é que quando você pecar, você não vai ter vontade de conversar com Deus. Você não vai ter vontade de pedir perdão, igual Adão fez. Se você vê, o homem faz isso desde o Éden. Lá no Éden, quando Adão pecou, Deus veio falar com ele. Deus estava esperando somente Adão reconciliar. Somente Adão pedir perdão. Só que Adão fugiu de Deus.
E é isso que nós fazemos quando pecamos. Olha só, é uma idiotice muito grande da nossa parte cair nessa cilada do diabo. Porque no momento mais importante que nós temos que nos aproximar de Deus, é o momento que nós afastamos. Quando você está bom, quando você está santinho, você não precisa de Deus. Você não precisa da justiça de Deus. Você não precisa do sangue de Jesus. Só que quando você erra, você precisa. E nesse exato momento que você erra, que você precisa ser purificado e justificado, você foge de Jesus. Eu sei que você foge, porque o ser humano foge de Deus. Nesse momento, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai fugir e continuar com o seu pecado, ou você vai se aproximar de Deus e ser limpo. É simples assim. O ser humano vai errar, o ser humano erra, vai continuar errando sempre. Mas isso não significa que ele vai ser impuro ou sujo. Pelo contrário, Deus vai pegar aquilo, vai perdoar ele, vai limpar e purificar. Eu não sei se você sabe, mas o fato de purificar faz com que você esteja capaz de ser uma pessoa melhor, de ser santo. O processo de purificação de ouro é o seguinte, é o mesmo processo que João está falando aqui. Você pega um ouro todo robusto, cheio de pedra no meio dele, cheio de terra no meio dele, e coloca ele na fornalha. Com o passar do tempo, do fogo muito quente, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai queimar toda a terra, vai queimar toda a sujeira, vai queimar, talvez se tiver algum pedaço de pau no meio, e vai se tornar purificado, um ouro purificado. É isso que Jesus faz com você. No processo de purificação, ele tira toda a sujeira de você, ele tira todo o pecado de você, e você continua sendo purificado. Isso é tudo questão de fé e Bíblia, tá? Eu estou te explicando Bíblia. Coisas simples que você deveria saber e com certeza você sabe. Então, uma vez que você pede perdão, que você usa esse recurso ao seu favor, não de malandragem ou de safadagem, porque Deus está 1000 passos à sua frente. Mil passos. Ele sabe muito bem se você está planejando ou não para pecar e ele vai tratar com você de maneira diferente. Se você tratou, se você pecou sem querer, se você pecou por surpresa, aconteceu algum imprevisto, ele vai tratar com você assim. Mas se você pecou por deslealdade, porque você sabia que ia pecar, mas mesmo assim pecou, ele vai tratar com você de modo diferente. Então você tem que entender que o que eu estou te falando aqui serve para pessoas que pecaram, simplesmente pecaram. Um pecado não premeditado. Quando você peca premeditado, Deus vai tratar com você diferente. Mas você precisa ir até Ele, tá? Quando você pecar, a primeira pessoa que você tem que ir é Deus. A primeira pessoa que você tem que achar é Deus. Eu sei que nesse momento você quer sumir, você quer correr de Deus. Mas não faça igual Adão. Fuja para Deus e não de Deus. Se você fizer isso, você vai conseguir usar esse recurso precioso que nós temos, que é o perdão de Deus, para purificar você e para justificar você, tá? Estou encerrando esse módulo, eu espero que você entenda com sabedoria o que eu te disse, porque com certeza, se você ainda não pecou, parabéns, mas pode esperar que um dia ou outro, querendo ou não, você vai acabar pecando. Lembre que Paulo disse que o mal que ele não quer fazer, ele faz. E o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Porque existe no homem, infelizmente, uma natureza caída. Pela fé, não. Mas no nosso corpo, sim. Então você tem que trabalhar isso, porque a sua vida ela vai ser um processo. Todo dia você vai pedindo perdão. Deus vai justificando você. E vai chegar um momento que você não vai pecar mais aquele tipo de pecado. E aí você vai ter que vencer outro tipo de pecado. Tá bom? Quero encerrar por aqui. Muito obrigado aí por você ter ficado nesse módulo e nos vemos no próximo módulo. Um abraço.